Eu quero começar por dizer o seguinte: quando a senhora Alta Comissária para a Saúde me convidou para eu vir aqui, eu fiquei muito admirado porque, para nós, militares, tratar da saúde não tem exatamente o mesmo significado que tem para os cuidadores de saúde. Mas, enfim, a senhora Alta Comissária demonstrou-me que, mesmo tendo esse significado, eu talvez pudesse ser útil. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o que é uma estratégia. O que é uma estratégia? Uma estratégia é apenas escolher o modo de utilizar certos meios para alcançar certos fins. Isto é que é uma estratégia. E esse modo tem que incluir prioridades, setor de esforço. E essas prioridades devem ser sempre em função da amplidão dos efeitos alcançados. Isto é, se para ter o país saudável eu devo fazer o esforço, para mim é mais compensador que essa estratégia seja prioritária os cuidados continuados, ou por exemplo, os cuidados primários, ou os cuidados, digamos assim, continuados. Portanto, este elemento é essencial, porque os recursos são finitos e não servem para tudo. Isto é, não podemos querer fazer tudo em todos os níveis de atuação. E temos, portanto, que escolher quais são aqueles níveis, sem abandonar os outros, naturalmente, fazendo o essencial nos outros, mas quais são os níveis que nos vão dar mais efeitos, mais consequências positivas que eu quero alcançar. Por aquilo que eu ouvi e por aquilo que eu tenho lido, parece-me que, de facto, se nós efetuarmos o esforço nos cuidados primários, vamos claramente diminuir a necessidade de esforço nos outros cuidados. Portanto, parece que ao nível da mais elevada estratégia, onde se concebe a estratégia e onde se decidem as grandes medidas estratégicas, a prioridade terá que ser nesse sentido. Uma questão importante é a questão do desperdício dos meios. Muitas vezes os meios existem, mas são desperdiçados. Todos nós, no caso da saúde, temos conhecimento que há muita coisa, mas que não serve, ou não chega, ou não age da forma como nós gostaríamos que agisse. Daqui ressaltam duas questões que são muito importantes em termos estratégicos. Uma é que tudo aquilo que o escalão mais baixo pode resolver não deve ser resolvido pelo escalão a seguir. É aquilo que, enfim, na União Europeia deram um nome muito bonito e muito difícil de dizer, que eu normalmente costumo enganar, que é o princípio da subsidiariedade. Isto é, se eu posso resolver grande parte destes problemas localmente, ao nível das autarquias, ou através de institutos de solidariedade social, porque é que eu, na minha estratégia, não arranjo modos de isso ser assim? Nessa altura, aos escalões intermédios, até chegar ao topo, o que é essencial fazer é coordenar ações, monitorizar ações, avaliar ações e apoiar as ações dos escalões inferiores. Portanto, essa que é o essencial da estratégia, para que a estratégia dê resultado. Há uma outra questão que eu também gostaria de chamar a atenção e que me ocorreu ao longo das várias intervenções. É a questão da tática. Nós falamos de estratégia, mas normalmente esquecemos da tática. A tática é a maneira de fazer as coisas aos níveis mais baixos. Se nós não tivermos gente em quantidade suficiente e suficientemente qualificada para, taticamente, saber conduzir as coisas, podemos ter uma estratégia fantástica, mas não teremos êxito nenhum. E isso levanta um problema muito importante, que é o problema da interação entre os meios e fins. Isto é, entre aquilo que eu disponho para levar a efeito uma ação que pretende alcançar determinados objetivos e os fins que, de facto, eu consigo alcançar. E muitas vezes, especialmente a longo prazo,
são os meios são condicionados com os fins. Isto é, vamos ver se eu consigo traduzir. Se eu daqui por 5 anos pretendo alcançar determinados objetivos, eu vou ver se os recursos que eu tenho agora são suficientes para os alcançar. E, portanto, se eu chegar à conclusão que não são suficientes, um dos objetivos é eu gerar os meios. Isto é, se eu não gerar os meios para alcançar os fins que quero, eu posso começar, porque chego ao fim e não os alcanço. Portanto, a longo prazo, quando eu determino objetivos a longo prazo, eu tenho, entre esses objetivos, tenho que ter a constituição dos meios. Quando é curto prazo, é diferente. Isto é, quando eu trabalho a um prazo de 3 anos, 4 anos, 2 anos, aí não. Eu só posso, os meus objetivos, para serem credíveis, atingíveis e alcançáveis, têm que ser correspondentes aos meios de que eu disponho. Se eu não tiver esses meios, escuso de estar a fazer castelos na areia, porque não consigo alcançar os objetivos. Portanto, há aqui uma interação muito importante entre os meios e os fins. O plano que se está a falar tem 5 anos. Ora, este patamar de 5 anos, este prazo de 5 anos, é um prazo que combina as duas ações. Isto é, há possivelmente coisas para as quais eu tenho meios, é preciso não os desperdiçar, dentro daquele princípio, da tal palavra difícil de subsidiariedade, e tenho, se calhar, de criar outros meios, nomeadamente ao nível do pessoal, formar pessoal. E julgo que se obedecer a estes princípios, eu acho que é possível, de facto, desenhar e concretizar, porque às vezes é mais fácil desenhar do que concretizar, mas desenhar e concretizar um Plano Nacional de Saúde que atinja substancialmente os seus objetivos. E muito obrigado pela atenção que me deram.